Shalom, amados irmãos, quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus. Meu nome é Tiago Aparecido, sou servo do Senhor e atalaia do Senhor Jesus Cristo. E nesta tarde, amados ouvintes, gostaria de ministrar a palavra do Senhor a vossos corações. Como os amados irmãos acompanharam no rodapé do vídeo, a palavra que apareceu no rodapé se encontra em Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 11, que diz: continue o injusto fazendo injustiça, continue o mundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a se santificar-se. Amados irmãos, nós sabemos que nós estamos numa hora crítica da igreja na terra, onde, irmãos, nós estamos presenciando diante dos nossos olhos todos os sinais da vinda do Filho do Homem. Queridos e amados irmãos, nós vemos que em Mateus capítulo 24, como em Marcos e em Lucas, que predizem a volta do Senhor, a Bíblia nos relata, irmãos, que Jesus está à porta e está prestes a voltar. Todos os sinais descritos na Bíblia já se cumpriram. Como diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 24, que haveriam guerras, rumores de guerras, que haveriam fomes e pestes. Nos finais dos tempos também se levantariam falsos profetas e enganariam muitos, se possível até mesmo os eleitos. Amados irmãos, nós vemos em amplitude de alta escala que a palavra do Senhor vem se cumprindo. Irmãos, nós estamos no tempo final da igreja na terra, onde que nós, amados irmãos, nós temos que vigiar. Aleluia, louvado seja Deus. Porque, amados irmãos, nós vemos que a palavra do Senhor diz que em Mateus capítulo 24, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E é neste contexto da Bíblia, amados irmãos, de Mateus capítulo 24, que quero chegar a falar com os irmãos a respeito da palavra do Senhor em Apocalipse, no capítulo de número 22, versículo 11. Veja o que diz a palavra: continue injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo, continue na prática da justiça o santo e continue a santificar-se. Quer dizer o que, amados irmãos? Que mesmo nós, como igreja eleita do Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitas das vezes, amados irmãos, nós, como igreja do Salvador, nós nos consideramos já salvos, porque uma certa vez aceitamos o evangelho da cruz do Senhor e nós submergimos a água da salvação. E a gente, aleluia, ali nasce como uma nova criatura para seguir os mandamentos do Senhor. Mas, amados irmãos, muitos de nós não nascemos de novo. Nós acompanhamos, aleluia, na Santa Escritura Sagrada, quando o profeta do Senhor, João Batista, ele vai batizar Jesus nas águas. Uma das mensagens dele, quando ele pregava no deserto da Judéia, era: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. E ele dizia: eu vos batizo com água para arrependimento, mas vai vir aquele que após mim é mais poderoso do que eu não sou digno nem de levar as sandálias deles. Mas quando vieram ali os fariseus, aleluia, se batizar com João, ele disse: raça de víboras, quem vos fará escapar da ira vindoura? Então, amados irmãos, seguindo esse texto da Bíblia, nós vemos que não é todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Para nós, aleluia, sermos realmente justos, nós temos que ter frutos de justiça, frutos do Espírito Santo. E a própria Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo de número 5, que diz quais são os frutos do Espírito: longanimidade, benignidade, mansidão, paz, domínio próprio, perdão, amor. Quanto a essas coisas não há lei. Mas, amados irmãos, hoje a igreja de Cristo, ela tem entrado num estado de impureza. A própria Bíblia diz que em Apocalipse capítulo 21, no versículo de número 8, diz assim: porém aos covardes, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago de fogo e enxofre, a saber que esta é a segunda morte. Amados irmãos, muitos de nós como cristãos, nós estamos, aleluia, enquadrados em muitos desses textos
que está descrito em Apocalipse capítulo 21. Veja que Jesus diz: quanto porém aos covardes, quanto muitos de nós, amados irmãos, nós temos sido covardes nessa última hora. Quanto muitos de nós vemos as pessoas do nosso lado, da nossa família, indo para o inferno e nem testemunho damos de crente. Muitas das vezes a gente tem ali a possibilidade de pregar a palavra da salvação àqueles corações e dizer que Jesus cura, liberta, restaura. A gente não faz. Muitas das vezes você é um jovem na escola que tem vendo ali seus amigos tomando caminho tortuoso, indo para o inferno, e muitas das vezes você nem fala para eles a respeito de Jesus. Pelo contrário, até anda e pratica algumas práticas abomináveis, aleluia, que o Senhor se desagrada. Mas então você escolhe outro caminho. Você escolhe o caminho de ficar na sua, falar: eu não vou me envolver. Essas pessoas jamais iam querer Jesus, elas jamais iam querer o Evangelho. Muitas das vezes você até diz assim: eu tenho vergonha de falar em público, eu tenho vergonha de falar para os meus amigos da palavra. Então a Bíblia diz perante a você que os covardes não herdarão o reino dos céus. A Bíblia diz: aquele que se envergonhar de falar o meu nome perante aos homens, naquele dia eu me envergonharei diante dele, diante do meu Pai. Então, amados irmãos, nós estamos vivendo este tempo. Então a Bíblia diz assim, que o justo, aleluia, tem que ser ainda justo, e o injusto tem que ser injusto. Então muitas das vezes, amados irmãos, nós não entendemos o contexto da palavra. Muitas das vezes a gente não estamos andando na prática de justiça. Olha o que diz a Bíblia, que o injusto continue fazendo o quê? Injustiça, o imundo ainda sendo imundo. Então, amados irmãos, e aqui, olha o que diz no versículo 11, aleluia, seguindo o que eu estava acabando de ler, que o justo continue na prática da justiça e o santo continue a se santificar-se. Então nós temos que ter uma vida diária de santificação. Mas nós vemos que na igreja de hoje, muitos cristãos modernos, eles não têm uma vida de santificação. O que é uma vida de santificação? Uma vida de santificação é uma vida que você cresce em graça, cresce em conhecimento da palavra, cresce em santidade, arrependimento e justiça. Cada vez mais você vai se assemelhando, cada vez mais você vai parecendo com Cristo, cada vez mais você quer ter a imagem e semelhança de Jesus andando na terra. Então, quando você entra pela porta estreita e se afasta da porta larga que leva para a perdição, então cada vez mais você vai se assemelhando e parecendo a imagem e a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que os discípulos de Cristo, eles não são chamados apenas de apóstolos, mas de discípulos, porque o discípulo segue o seu mestre. O discípulo tenta aprender do mestre aquilo que é bom, aquilo que tudo que ele ensinou. Então nós, como igreja, nós recebemos o galardão deixado pelos apóstolos, deixado pela primeira igreja, a igreja, aleluia, primitiva, a igreja que verdadeiramente sofria por amor à palavra de Deus e era testemunho vivo do Evangelho de Jesus Cristo. Muitas vezes nós, amados irmãos, hoje não temos este fruto da justiça. Porque, amados irmãos, nós vemos que hoje a igreja se apostatou. Como a Bíblia diz no segundo livro de Tessalonicenses, no capítulo de número 2, no versículo de número 2, que no final, aleluia, nós teríamos uma apostasia. Nós entraríamos no estado de apostasia, onde que apostasia significa que é o abandono da fé, onde muitos de nós, amados irmãos, iríamos também entrar num capítulo, no versículo da Bíblia que diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que no final dos tempos muitos se apostatariam da fé e dariam ouvidos a doutrinas de demônios, a ensino de demônios. Então, amados irmãos, hoje nós vivemos, aleluia, dois evangelhos. Nós vivemos o evangelho da salvação e o outro evangelho, que é o anátema, o evangelho que é outro evangelho, não o evangelho da cruz, não o evangelho que leva o homem ao arrependimento, mas o evangelho falso, o evangelho que prega que se você apenas se batizar nas águas, você será salvo. Mas não é assim. A Bíblia afirma que em João, capítulo de número 3, Jesus se encontrava com Nicodemos, que era um mestre da lei de Israel. Nicodemos foi ter com Jesus e ele disse para Jesus: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre da parte de Israel.
E Jesus afirma para ele que era necessário nascer de novo, senão quem não nascer de novo não herdaria o reino dos céus. E Nicodemos, ele fala com Jesus e diz assim: Senhor, como porventura um homem pode, sendo velho, voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito, esse não herdará o meu reino. Então quer dizer o que, amados irmãos? Para nós realmente entendermos o plano de salvação, nós temos que entender o que se implica o batismo, o que se implica nascer de novo, o que se implica atos de justiça. Amados ouvintes da palavra de Deus, nós sabemos que quando João Batista pregava o batismo nas águas, ele estava pregando o que? O arrependimento. Nós temos que nascer de novo em justiça, arrependimento, santidade. As práticas abomináveis que praticávamos antigamente, não podemos, sendo cristão, praticarmos tais práticas. Idolatria, feitiçaria, coisas impuras. Então, muitas das vezes, amados irmãos, nós, como os cristãos, estamos envolvidos em muitas dessas práticas. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia, em Mateus, se não me engano é capítulo de número 6, para colocar de uma maneira melhor, amados irmãos, o que eu quero aleluia, pregar para os irmãos. Olha o que diz a palavra do Senhor no capítulo de número 6, versículo 1, a prática da justiça. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, a fim de seres vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto do nosso Pai Celeste. Muitas das vezes, amados irmãos, nós queremos ser crentes apenas no meio dos ímpios. Pegamos a nossa Bíblia, vamos para a igreja, ali parecemos crentes, fazemos a obra do Senhor, mas na realidade, amados irmãos, nós temos frutos de injustiça. Frutos de injustiça por quê, amados irmãos? Porque muitas das vezes que nós estamos em casa, nós não agimos como verdadeiros crentes. Nós estamos ali, amados irmãos, frente da nossa casa. Muitas das vezes dentro de casa falamos palavrões. Muitas das vezes dentro de casa brigamos com a esposa. Dentro de casa, amados irmãos, não damos testemunho de crente. Muitas das vezes dentro de nossas quatro paredes nós temos iniquidades que somente o Senhor sabe, porque os seus olhos são como chamas de fogo que rodeiam toda a terra. Amados irmãos, Jesus sabe o filme pornográfico que você assiste, aleluia, no seu computador. Jesus sabe, amados irmãos, o tempo que você deveria passar orando, lendo a palavra, você está preso assistindo um filme ou assistindo um jogo de futebol. Muitas das vezes você está sendo, os seus olhos estão sendo expostos a coisas que desagradam ao Senhor. Olha o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo, e se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Portanto, ao caso, a luz que em ti há, sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, amados irmãos, nossos olhos têm que estar para contemplar a beleza do Senhor, as maravilhas do Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que estar diante do Senhor, vivendo uma vida que agrada ao Senhor, vivendo uma vida de santidade, arrependimento e justiça perante a parte do Senhor. Então, amados irmãos, nós estamos, aleluia, vivendo o fim, o último tempo, o tempo do fim. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, irmãos, nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aleluia. Em Mateus capítulo de número 7, versículo de número 16 adiante. Olha o que diz a palavra do Senhor. Como conheceremos os frutos? Como conheceremos que eu estou dando um fruto de arrependimento, santidade e justiça? Olha o que diz a palavra. Pelos seus frutos os conhecereis. Colheres-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa que produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E assim, pois, pelos frutos vos conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome?
Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós, o que praticais a iniquidade. Então, amados irmãos, muitas das vezes nós achamos salvos porque estamos dentro de uma denominação. Deixa eu te falar uma coisa: você que está dentro de uma denominação, você que acha que é salvo, você tem que vigiar. Você tem que ter uma vida de oração, arrependimento, jejum e leitura da Bíblia, e pedir discernimento ao Senhor e ao Espírito Santo para que, aleluia, revele os mistérios profundos da palavra. Porque, amados irmãos, nós estamos vivendo em tempos atuais que existem muitos falsos profetas. Nós vemos que esses falsos profetas praticam diariamente injustiça. Eu já falei sobre um vídeo a qual eu denuncio os falsos profetas, uma maneira que eles usam a palavra do Senhor para ganhar, aleluia, ali dinheiro, para roubar, aleluia, as ovelhas. São lobos vestidos em peles de pastores. Então, amados irmãos, nós estamos no tempo do fim. Nós vemos que hoje o amor de muitos se esfriou. E muitas das vezes, quando você vai repreender um irmão em Cristo Jesus, dizendo que aquilo é pecado, dizendo que ele necessita se arrepender, ele diz que isso não tem nada a ver. Ele diz que isso era coisa do passado. Antigamente não podia e hoje pode. É o cristão pós-moderno. É o cristão moderno, é o cristão que hoje tudo pode. Hoje o cristão pode estar em baladas gospels, festas gospels. Hoje o cristianismo mudou de uma tal maneira que hoje o pregador pode cobrar 5, 10 mil para pregar, sendo que Jesus nunca cobrou nada para pregar o evangelho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então hoje nós vemos, amados irmãos, que houve uma distorção da palavra de Deus. Hoje a igreja se encontra no estado da apostasia. Então, amados irmãos, nós vemos que hoje não há injustiça fora da igreja. Esta palavra não é para aqueles que estão fora da igreja. Esta palavra são para nós que estamos dentro da igreja, para nós que dizemos que somos salvos, porque muitos terão surpresa nesses dias. Muitos que acham que vão para o Senhor, para o arrebatamento, e não vão. Muitos que acham que estão prontos e não estão. Muitos que acham que estão a sua vida guardada e lavada e remida no sangue do Senhor, mas não estão preparados para a volta do Senhor. Veja aqui nesse texto, amados irmãos, em Apocalipse capítulo 22, novamente, vamos ler o versículo de número 11. Veja que esse texto é rico. Ele não está falando só para os ímpios. Ele não está falando apenas desse texto, não está falando para aqueles que estão fora da igreja, mas tem principalmente para esses que estão dentro das igrejas e estão vivendo uma vida de injustiça. A Bíblia diz: continue injusto fazendo injustiça, continue imundo sendo imundo. Então quer dizer o quê? Que você pode estar dentro de uma igreja e você pode ter práticas de iniquidade, práticas de injustiça. Você pode estar na igreja e pode estar mentindo. Você pode estar na igreja e ser um crente fofoqueiro. Você pode estar dentro da igreja e ser um crente que não guarda a sã doutrina. Nós vemos, amados irmãos, que nós estamos vivendo num tempo onde a igreja perdeu, aleluia, a sua essência. Muitos não guardam mais a santidade. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14, que diz assim: segue a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, amados irmãos, nós vemos que a igreja, perdão, amados irmãos, não guarda mais a santidade. A igreja, ela perdeu a santidade, ela perdeu a sua característica, ela perdeu a sua pureza. Ao que diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos perder isso, amados irmãos, a pureza. A Bíblia diz assim nos sermãos do Monte da Bem-aventurança, que diz assim: bem-aventurado os limpos de coração, porque este verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque o reino dos céus, porque é deles o reino dos céus. Então, amados irmãos, nós temos que continuar sendo justos perante o Senhor. E como sendo justos perante o Senhor? Tendo práticas de justiça. Praticando, amados irmãos,
Aleluia, louvado seja Deus, a palavra, vivendo a palavra. Veja, amados irmãos, que nós vivemos um tempo que tudo pode dentro da igreja. Sabe, irmãos, eu fiquei impressionado quando eu assisti um documentário da igreja primitiva, o preço que aquela igreja pagava para adorar o Senhor, para viver dentro da palavra do Senhor. Você que não sabe, aleluia, o Império Romano perseguia com, aleluia, sem misericórdia a igreja primitiva. A igreja primitiva sofria de forma brutal. Muitos dos nossos irmãos foram comidos por leões dentro do Coliseu Romano. Muitos irmãos foram colocados, crucificados entre estacas. Muitos irmãos foram queimados vivos no jardim do imperador Nero. O imperador que se levantou, aleluia, para aterrorizar a igreja de Cristo naquela época. Mas os irmãos morreram e não negaram a fé. Muitos de hoje, amados irmãos, por causa de perseguições banais, por causa de perseguições baratas, abandonam o Senhor. Hoje, se você repreender uma irmã, dizendo que esta irmã tem que esconder os seus seios, que esta irmã tem que colocar uma roupa santa, uma veste decente, uma veste que ali vai resplandecer uma mulher de Deus, as irmãs ficam bravas. Se você diz para guardar o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, que é a respeito do véu, que é o cabelo da mulher, muitos se enfurecem. É como o pastor Júlio César disse: as suas obras são carnais, e por isso se manifestam com ira e com contenda. Então, amados irmãos, nós temos que ver que nós estamos vivendo os últimos dias, onde tem comichões no ouvido e não querem ouvir a palavra do Senhor, onde fizeram mestres para, aleluia, viver segundo as suas concupiscências. Então é hoje que é assim que a igreja vive. É hoje que é assim que a igreja, que se diz que vai morar no céu, está vivendo uma vida igual ao mundo. Hoje não há diferença entre o mundo e a igreja. Hoje, aleluia, não há diferença, como diz no livro de Malaquias, aleluia, da palavra do Senhor, que haverá a diferença entre o justo e o ímpio. E hoje não se está vendo a diferença do justo e do ímpio na igreja. Hoje a igreja tem se apostatado de tal maneira que a igreja tem se apostatado em muitos fundamentos. A igreja tem se apostatado nas suas vestes. A igreja tem se apostatado no seu modo de falar, no seu modo de agir, no seu modo de viver. Hoje não há diferença entre o justo e o ímpio, porque o justo e o ímpio, o que se diz justo, vive na mesma prática do ímpio, e os dois são co-irmãos em muitas coisas. Se você for ver, hoje o ímpio gosta de futebol, hoje o crente gosta de futebol. Hoje, se você for ver, aleluia, muitos que se dizem cristãos estão assistindo às Olimpíadas. Nós sabemos que o esporte olímpico era esses esportes olímpicos que está sendo, aleluia, feitos na nossa nação, no nosso Brasil, no nosso país, que isto eram uns esportes pagãos para deuses pagãos na época. Aleluia, uns representavam Apolo, outros representavam Zeus, outros representavam Poseidon, outros representavam Atena, e no meio desses esportes eram realizados sacrifícios, eram realizadas orgias sexuais. Mas vocês não querem saber disso. Vocês, como os crentes modernos, querem ficar na frente da televisão, querem ficar cultuando, aleluia, esse esporte que é um esporte que não agrada ao Senhor, e que nenhum tipo de esporte agrada ao Senhor, ficando na iniquidade do mundo. Então, hoje nós vemos que a igreja moderna, a igreja atual, ela pratica as mesmas práticas do mundo. Aleluia, seus ritmos de música são mundanos. Aleluia, suas vestes são mundanas e os seus jeitos são mundanos. Muitas das vezes, quando eu estou na roda, aleluia, de que se dizem irmãos, eu nem sei quem é mais ímpio e quem é mais crente. Por quê? Porque não há diferença. Não é só nas vestes e só nas roupas. Até mesmo o coração de muitos irmãos que se dizem servos do Senhor tem se contaminado. Tem ira, tem contenda, não há perdão, não há misericórdia. Muitas das vezes fala que diz assim: eu sou cristão, mas eu não sou bobo. Eu sou cristão, mas se mexer comigo, o bicho pega, a porrada come, eu sento a porrada mesmo. Então quer dizer que são pessoas que não nasceram de novo. São pessoas que não têm o fruto do Espírito. Não tem paz, não tem benignidade, não tem misericórdia, não tem os frutos da bem-aventurança. Se você é realmente um servo nascido em Cristo Jesus, então você é um bem-aventurado. Você tem os frutos da bem-aventurança. Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
Bem-aventurados os ímpios de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amados irmãos, hoje não há dor na igreja, não há perseguição, não há diferença. Antigamente, um crente era totalmente hostilizado, porque ele é totalmente diferente do mundo. Ele era tão justo, aleluia, que os seus atos de justiça resplandeciam o pecado dos pecadores. Eles não aguentavam, porque para eles era insuportável ficar perto de um crente, porque os atos de justiça do crente revelavam os pecados no coração do ímpio, no coração do pecador. Amados irmãos, eu vou comentar aqui um título que diz a palavra do Senhor, que diz, aleluia, em Mateus capítulo 5, versículo de número 3 a seguir. Olha o que diz, amados irmãos, olha porque nós temos que ser luz, olha porque temos que ser diferentes. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para que mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens? Ainda a Bíblia diz no versículo a seguir, que diz assim: os discípulos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador a alumia, e todos o que se encontram na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, e glorifiquem o Pai que está no céu, para que vejam o que? As suas obras. Você é a luz do mundo. Você tem que refletir a luz. Quando você chega na sua casa está em total escuridão, você acende a lâmpada da sua casa, rapidamente toda a sua casa fica iluminada. Mas muitas das vezes, amados irmãos, nós, como servos do Senhor, nós não estamos sendo essa luz. A nossa luz deve refletir as obras mas que estão no coração dos homens, para que os homens glorifiquem o Pai que está no céu. As pessoas devem olhar para nós e falar: meu Deus, como este homem é diferente, como este homem consegue perdoar, como este homem consegue ter amor, como este homem consegue ter paz, misericórdia, benignidade, amor, mansidão, paz. Mas, amados irmãos, Jesus estava dizendo em João, no capítulo 3, no versículo de número 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo para que não julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Que quem nele não crê não é julgado, e quem não crê nele já está julgado, porquanto não credes no nome do Filho unigênito de Deus. O julgamento é este: a luz, a justiça, o amor, a misericórdia, a paz, os atos retos de justiça veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Este recado aqui não é para o mundo, mas sim para a igreja que não está vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Está dizendo assim: o julgamento é este, que a justiça, a luz, a misericórdia, a benignidade, o amor veio ao mundo. Mas a igreja louca, nécia, a igreja que não quis obedecer os mandamentos do Senhor, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quando você chega perto de um crente, de um cristão, do irmão, que as suas obras não refletem a luz de Cristo, e as suas obras refletem a luz de Cristo, ele começa a te perseguir, ele começa a te criticar, ele começa a dizer: irmão, não é necessário você não fazer nada. Nossa, você não vai assistir televisão, você não vai assistir um futebol, você não vai fazer nada, você vai vegetar. Para que andar só de roupa social? Ou para que você querer ser tão santarrão? Amados irmãos, os próprios crentes desta geração perversa estão perseguindo aqueles que querem andar na luz da palavra. É por isso que muitas das vezes hoje nós vamos na igreja e os irmãos estão morrendo,
porque hoje é realizado muitas festas, muitos congressos, é realizado shows gospel, onde entra milhares e milhares de pessoas, mas o seu coração nunca esteve com Cristo. Ela nunca nasceu de novo. Ela nunca teve uma intimidade com o Criador. Ela nunca ajoelhou o joelho no chão e orou a Deus e ouviu a voz de Deus. Ela nunca pediu para que o Senhor falasse: Senhor, limpa os meus pecados. Senhor, eu não quero mais andar na prática da injustiça, mas eu quero ser santo, eu quero ser lavado, eu quero ser remido no sangue do Cordeiro. Amados irmãos, nós estamos vivendo num tempo em que nós estamos, aleluia, no final. Nós estamos no fim, não há mais tempo. Hoje eu estava indo ministrar a palavra do Senhor, aleluia, em Osasco. Na realidade eu ia resolver outro problema, mas quando veio uma voz do meu coração dizendo para mim colocar as minhas vestes, colocar a minha roupa, para ir pregar a palavra de Deus, porque o Senhor falou bem no meu coração: meu filho, vá pregar a palavra, porque não há mais tempo. Não há mais tempo, amados. Os tempos estão no fim. Nós vemos que o Senhor está, aleluia, como Ele prometeu na sua palavra em Joel, que nos últimos dias derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos teriam visões. Então, amados irmãos, nós estamos vendo que Jesus está tendo misericórdia do povo. Ele está revelando através da sua palavra, Ele está revelando através das profecias, Ele está revelando, aleluia, a teus servos, que muitas coisas horríveis estão para acontecer, que Jesus está voltando. Muitos servos estão sendo despertados em sonhos, muitos servos estão sendo despertados em visões, muitos servos estão sendo despertados às coisas terríveis que estão para acontecer. E ainda tem cristão praticando injustiça, ainda tem cristão andando na iniquidade, ainda existe cristão que não está vivendo a palavra. Nós vemos que a cada tempo, e no Brasil principalmente, está sendo levantada milhares e milhares de denominações, várias e várias denominações, mas quantos dessas denominações verdadeiramente está vivendo a palavra? Quantos verdadeiramente dessas denominações querem pagar o preço? Verdadeiramente, quantas dessas denominações querem viver uma vida de arrependimento, de santidade e de justiça? Você pode ver, amados irmãos, que João Batista, ele não foi perseguido, aleluia, pelos de fora, que Jesus Cristo não foi perseguido pelos de fora, e que João Batista não foi perseguido pelos de fora. Ele foi perseguido pelos de dentro, pelo próprio povo, aquele que ele veio salvar, aquele que ele veio para ser o rei, e ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, mas não o reconheceram. Pelo contrário, crucificaram numa cruz e o rejeitaram. E hoje, amados irmãos, estão rejeitando o verdadeiro evangelho da cruz da salvação, o evangelho de Jesus Cristo. Nas atuais denominações, na maioria que vemos, as pessoas só vão atrás de curas, de milagres, de prodígios e de maravilhas, mas ninguém vai atrás da palavra. Ninguém quer viver uma vida de arrependimento, de justiça e de santidade. Ninguém quer viver uma vida a qual tem que morrer para si mesmo, pegar a sua cruz e seguir a Cristo. Não. Todos estão apenas preocupados em viver segundo os seus próprios prazeres, segundo as suas próprias concupiscências. Amados irmãos, nesta tarde, esta palavra que venho dizer a vossos corações é essa palavra de urgência. Jesus disse para mim, quando eu estava pregando em Osasco, que ali muitas das pessoas não queriam ouvir a palavra da salvação, mas Jesus trouxe 4 almas para a minha mão hoje, para mim orar por ela. 2 delas eram mulheres, 3 eram mulheres, 2 estavam desviadas e estavam voltando. E um deles era uma moça que chorava muito. O Espírito Santo estava tocando o coração daquela moça, onde Deus tem um trabalhar em um mistério muito grande na vida dela. Então aquelas 4 almas vieram, nós fizemos um círculo de oração e nós estávamos orando. Nós acabamos de orar e o Senhor trabalhou fortemente, grandemente naquele lugar. E de repente, amados irmãos, no meio da minha pregação, aleluia, onde eu também estava pregando esta palavra, eu estava contando o testemunho da minha filha, onde passou um homem que disse: não te canses, não te canses. Quer dizer o que? Que meu trabalho naquele dia começar naquela hora e iria estender a tarde toda. Saindo dali, cheguei em casa, fui orar um pouco. Depois que eu fui orar, o Senhor pegou e me disse: coloca o seu terno para se trocar, eu vou te mandar para um lugar.
Eu fui para um lugar ministrar a palavra do Senhor. E a palavra que ministrei, aleluia, foi esta. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 11. Aleluia, louvado seja Deus. Eu ministrei naquela igreja. E Deus falou fortemente e grandemente aos corações que estavam ali naquele lugar. Estavam ali apenas 6 almas. E Jesus me levou para pregar para aquelas 6 almas. Eu não sabia que nem ia pregar. Mas o Senhor é fiel e verdadeiro na sua palavra para honrar os teus servos. Eu sou apenas um pequeno servo que não tenho merecimento de nada. Acabando de chegar daquela igreja, vim aqui e liguei o notebook. Estou trazendo esta palavra para os amados irmãos. É por isso que o Senhor, aleluia, Ele disse, não te canses. O Senhor me deu um dom, amados irmãos. Um dom de ouvir a sua palavra. O Senhor, amados irmãos, está muito triste com a igreja na terra. Por isso, amados irmãos, que o nosso Deus, como ato de última misericórdia, Ele vai trazer um juízo sobre a nossa nação. Ele já está trazendo um juízo sobre a nossa nação e Ele vai trazer um juízo sobre toda a terra. Nós vemos que vários profetas do Senhor, profeta do Senhor, que tem no YouTube o canal de Arrependimento e Santidade, ao qual sou inscrito, o profeta do Senhor, David Warren, o mesmo ministro que vê a bandeira do Brasil no chão. O mesmo profeta do Senhor, David Warren, vê que o Senhor, nosso Deus, aplicará um juízo sobre todas as nações da terra. O profeta do Senhor, Efraim Rodrigues, o mesmo disse que o meteoro atingirá a cidade de Porto Rico, causando um mega tsunami a nível mundial, causando terremotos jamais vistos em todo o globo terrestre, ondas de mais de 700 metros de altura, andando a uma velocidade de 300 km por hora, devastando, amados irmãos, todas as cidades costeiras ao redor do planeta Terra. Então, amados irmãos, o nosso Deus não está brincando. O nosso Deus aplicará um juízo sobre a nossa nação, sobre o nosso país. Você já vê que nós já estamos sofrendo um caos político, um caos social, estamos sofrendo um caos na saúde pública, estamos sofrendo um caos, aleluia, na segurança. Nós vemos que a palavra do Senhor se cumpre, como se diz em Mateus capítulo 24, que haveria pestes e fomes. Nós vemos que o Senhor aplicou um juízo sobre na Venezuela, que mais de 60 mil habitantes, amados irmãos, da Venezuela, eles imigraram para a Colômbia atrás de comida. Na Venezuela, as pessoas estão matando os animais do zoológico por causa de comida. Não há comida na Venezuela, não há comida na África. Então, Deus permite que isso se cumpra, porque está descrito na sua palavra que nos últimos dias haveriam guerras, fomes e pestes, haveriam falsos profetas. Então, amados irmãos, nós estamos vivendo no último tempo, no tempo do fim. Nós estamos vivendo, amados irmãos, aleluia, um tempo onde que o nosso Deus está apenas preparando uma igreja, não irá subir 12 igrejas, como está descrito na palavra do Senhor, aleluia, que no livro de Mateus capítulo 25, que apenas subiria uma noiva, que haveriam 2 grupos, uma louca e outra nécia, e desses 2 grupos apenas uma iria subir e ver ao Senhor. Mas por quê? Qual que é a diferença de uma igreja para com a outra? A própria Bíblia te responde isso no Apocalipse capítulo de número 22. Nós sabemos que no Apocalipse de número 25, em Mateus capítulo de número 25, falam de 2 grupos, 2 igrejas, e ela é destacada como uma igreja nécia e outra louca. A nécia não estava com arrependimento, não tinha justiça e não tinha santidade. Então, quando chegou a hora que o noivo voltou, a hora que Jesus Cristo se manifestou para buscar a sua igreja, ela não estava preparada. Por quê? Porque esta igreja não tinha os frutos de justiça. Ela não tinha, olha o que diz Apocalipse capítulo 22, número 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Estes eram os atos da igreja louca. Por isso ela é chamada de igreja louca. Ela praticava atos de justiça. E ela falava, ainda continua assim o texto: continua imundo, sendo imundo. Continuando uma igreja imunda, suja. E o justo na prática da justiça, e o santo a se santificar-se. A Bíblia mesmo diz, aleluia, que o Senhor fala que nós temos que lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, com atos de justiça, de amor, de benignidade, de misericórdia. Amados irmãos, estamos de canderebe de raiva, vivendo o tempo do fim.
Decanderébias, Jesus está voltando, amados Decanderébias de Rai, irmãos. Vamos, Decanderébias, nos colocar Decanderébias na presença do Senhor, em verdadeiro arrependimento, justiça e santidade. Jesus está voltando. E qual igreja somos? A igreja que continua praticando os atos de justiça e se santificando para a volta do Senhor? Ou somos a igreja que continua na prática da injustiça, praticando obras malignas, obras da carne, vivendo todo o tempo, todo tipo de concupiscência, todo tipo de malignidade, e não nos preparamos para a volta do Messias? Encontramos todos os tipos de concupiscências, amados irmãos, na igreja atual. De prostituição, adultério, a roubo, a morte e a vários tipos de pecados que não agradam o Criador. Amados irmãos, nesta noite, que nos arrependemos em verdadeira justiça e santidade e arrependimento, para que possamos estar preparados para a volta do Messias. Desejo que nesta noite Deus possa ter ministrado e falado ao seu coração, e que eu possa ter usado esse pobre pedaço de barro, porque nada tem, irmão. Sou tão pecador e falho quanto você que está me assistindo nesta noite. Mas espero que esta palavra do Senhor possa ter, aleluia, falado ao teu coração. E que nos arrependemos, irmãos, e nos preparemos para a volta do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e tenha uma boa noite. Em nome de Jesus. Shalom. A trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus. A lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir para o céu. Em algum lugar nas asas do universo nos encontraremos em corpo de glória. Em uma só voz a igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. E a igreja bradará bem alto: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu agrilhão? Enquanto a igreja lá no céu recebe o galardão, a terra vai entrar na fase da tribulação. As reações em cadeia geram uma teia, transformando em presa a população. O magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo este planeta aos raios do sol. Vulnerável quanto um peixe no anzol, a terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar. No Apocalipse, no Apocalipse, quem está na terra vai entrar em guerra pela própria vida. No Apocalipse a terra treme, este mundo geme com a ferida que a igreja causou ao deixar a humanidade subdividida, filho para um lado e a mãe para o outro, sem direito ao adeus na hora da partida. No Apocalipse a dor vai ser grande.
espalha terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo este planeta aos raios do sol, vulnerável quanto peixe no anzol. A terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar no apocalipse. No apocalipse que está na terra vai entrar em guerra pela própria vida. No apocalipse a terra treme e esse mundo geme com a ferida que a igreja causou ao deixar a humanidade subdividida, filho para um lado e a mãe para o outro, sem direito ao adeus na hora da partida. No apocalipse a dor vai ser grande, a lua cor de sangue revelar tristeza, e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja, e Jesus levou um arrebatamento. Agora em descontrole chora a natureza, sem o sol da terra, sem a luz do mundo, e a humanidade toda estará indefesa. No apocalipse a dor vai ser grande, a lua cor de sangue revelar tristeza, e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja, e Jesus levou no arrebatamento. Agora em descontrole chora a natureza, sem o sol da terra, sem a luz do mundo, a humanidade toda estará indefesa. Mas no apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Mas no apocalipse a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Aquele que é fiel.